Olá, irmãos, bom dia. Graça e paz sejam com todos, amém? Bem, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, chamada carinhosamente de Manual de Sobrevivência no Exílio. E tem uma coisa que é importante que você saiba, uma coisa que todo povo que vive no cativeiro precisa saber e, na verdade, se pergunta: até onde vai o amor de Deus por você? O texto que nós iremos ver hoje é, na verdade, uma grande resposta de Deus para o seu povo. O texto que nós iremos ver, ele mostra a resposta de Deus para um povo que estava levantando sérias acusações contra Deus, acusando Deus de quebrar o seu pacto, acusando Deus de quebrar de ser infiel e quebrar a sua aliança, acusando Deus de não demonstrar amor suficiente pelo seu povo. E eles questionavam o fato de que Deus permitiu que a Babilônia viesse, invadisse Jerusalém e levasse o povo para o cativeiro. Então, para eles, da perspectiva deles, Deus tinha quebrado o seu pacto, Deus tinha sido infiel e eles tinham se decepcionado, porque não estavam experimentando o amor de Deus da forma que era esperado. Uma acusação, irmãos, muito séria. E uma acusação desse nível exige uma resposta. E é isso o que nós veremos hoje no capítulo 16 do profeta Ezequiel. O tema da nossa mensagem é o Deus traído. A gente tem duas opções, tá? O capítulo tem 63 versículos. Vou dar duas opções, não. A gente vai ler só alguns. Preste atenção, nós vamos dar alguns saltos, tá? Ezequiel 16, a partir do verso de número 1, diz assim: Veio a mim esta palavra do Senhor: Filho do homem, confronte Jerusalém com suas práticas detestáveis e diga: assim diz o soberano, o Senhor, a Jerusalém. Sua origem e seu nascimento foram na terra dos cananeus. Seu pai era um amorreu e sua mãe uma hitita. Seu nascimento foi assim: no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora, em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu disse: viva. Versículo 8. Mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. Versículo 15. Mas você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. Você concedeu os seus favores a todos os que passaram por perto, e a sua beleza se tornou deles. Você usou algumas de suas roupas para adornar altares idólatras, onde levou adiante a sua prostituição. Coisas assim jamais deveriam acontecer. Você apanhou as joias finas que eu tinha dado a você, joias feitas com meu ouro e minha prata, e fez para você mesma ídolos em forma de homem, e se prostituiu com eles. Você também os vestiu com suas roupas bordadas, e lhes ofereceu meu óleo e o meu incenso, e até a minha comida, a melhor farinha, o azeite de oliva e o mel,
Você lhes ofereceu tudo como insensato aromático. Foi isso o que aconteceu, diz o soberano Senhor. Versículo 43. Por você não ter se lembrado dos dias de sua infância, mas ter provocado a minha ira com todas essas coisas, certamente farei cair sobre a sua cabeça o que você fez. Palavra do soberano Senhor. Acaso você não acrescentou lascívia a todas as suas práticas repugnantes? Versículo 60. Contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Até aqui. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, mais uma vez reconhecer, Senhor Deus, a nossa total dependência de Ti. Sem Ti, ó Deus, o pregador não pode fazer nada. Não há poder em minhas palavras, ó Deus, mas há poder na Tua palavra. Por isso, ó Deus, a minha oração é para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor fale com cada pessoa aqui presente. Que as nossas mentes e corações, ó Deus, estejam abertos para ouvir a Tua voz. E que somente a Sua voz, ó Deus, seja ouvida nesse lugar. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. O capítulo 16, irmãos, ele apresenta uma resposta de Deus para o seu povo. Como disse anteriormente, o povo estava fazendo sérias acusações contra Deus, acusando Deus de infidelidade, acusando Deus de quebrar o seu pacto. E aqui, Deus devolve a pergunta para o povo. A resposta ela é dada, vocês devem ter percebido isso, de uma maneira muito interessante, para cativar a atenção da audiência. Deus compara a origem do povo de Israel com o nascimento de uma criança. Mas esse nascimento não foi um acontecimento cheio de alegria e cheio de felicidade. Não foi um acontecimento onde os pais abraçaram essa criança e cuidaram dela. Muito pelo contrário. O nascimento do povo de Israel foi um nascimento em circunstâncias profundamente traumáticas. É isso que o texto começa a mostrar para a gente. O texto fala de uma criança que foi rejeitada, que foi desprezada, que foi abandonada e que foi deixada para morrer desde o dia do seu nascimento. É isso que o texto mostra nos primeiros 5 versículos que nós lemos. O povo de Deus não foi acolhido, ele foi rejeitado, foi maltratado e foi deixado para morrer. Agora o que o texto mostra logo em seguida é que, apesar disso, Deus se compadeceu desse povo. Deus olhou para aquele povo desprezado, rejeitado, ainda envolto em sangue, e teve compaixão por ele. Deus amou um povo que não tinha sido amado. E por isso, Deus deu a um povo que tinha sido deixado para morrer uma palavra de vida. É isso o que mostra o versículo 6. Então, passando por perto, vi você, se esperneando em seu sangue. E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu lhe disse, viva. Aquela que estava destinada à morte, recebeu de Deus uma palavra de vida. Não porque tenha feito alguma coisa para merecer esse cuidado. Ainda não tinha feito nada, ainda era um bebê. Mas ainda assim, Deus olhou, Deus se compadeceu e Deus decidiu agir em favor dela, mesmo que ela não merecesse. Deus deu a ela uma palavra de vida. Deus adotou essa criança. E não apenas adotou este povo, como também fez com ele um pacto, uma aliança, que é muito clara no versículo 8. No finalzinho ele diz, fiz um juramento
e estabeleci uma aliança com você. Palavra do soberano, o Senhor, e você se tornou minha. O que acontece aqui, irmãos, é que Deus, ele se casa com essa mulher que tinha sido rejeitada. Deus celebra um pacto, e isso aconteceu ali no Monte Sinai, quando Deus revelou a sua lei e fez um pacto com o povo, e o povo deveria obedecer a lei de Deus. E em troca, Deus cuidaria desse povo. E o que os versículos seguintes mostram é que, de fato, Deus foi fiel ao seu pacto. Deus cumpriu a sua aliança e, como um bom marido para o seu povo, ele cuidou, ele protegeu. Mais do que isso, Deus mimou o seu povo, dando joias, dando riquezas, fazendo com que o povo prosperasse. E isso pode ser facilmente percebido na história de Israel. Sobretudo durante o reinado do rei Davi, durante o reinado do rei Salomão, aonde Israel cresceu e a fama de Israel se espalhou pelo mundo. Não apenas a Escritura, mas dados históricos mostram que, de fato, as pessoas, as autoridades de outras nações viajavam até Israel. Tamanha a sua fama, tamanha a sua glória. E o problema é que, apesar dessa demonstração de amor, o povo de Deus respondeu com infidelidade. A linguagem que Ezequiel usa para falar dessa infidelidade é extremamente pesada. A tradução que nós temos em português, ela suaviza. Se você for ler o texto e achar pesado, saiba que é pior do que o que está aqui. Porque ele realmente fala das relações abertamente. Ele usa a figura da relação de uma mulher que é casada, apresenta essa mulher como uma prostituta e fala dela se relacionando com outros povos e com outros deuses. O que Ezequiel faz aqui é tentar cativar a atenção da sua audiência, na esperança de que eles finalmente entendessem qual era a gravidade da situação. E para isso ele usa duas imagens. A imagem de uma idolatria religiosa, que ele expõe do versículo 15 ao versículo 21. E também a imagem de uma prostituição política. O povo se prostituiu quando utilizou os presentes que Deus deu. Quando utilizou a riqueza, a prosperidade que Deus proporcionou à nação. Pegou o seu dinheiro e construiu ídolos. Pegou a sua riqueza e construiu outros deuses. O que acontece aqui é que, ao invés de confiar em Deus, o texto vai mostrar que a infidelidade do povo é em primeiro lugar, porque eles confiaram em si mesmos. Construíram ídolos para si. Vejam o versículo 15. Você confiou em sua beleza e usou sua fama para se tornar uma prostituta. O texto vai dar para a gente 3 motivos da causa da idolatria, 3 motivos da causa da infidelidade do povo para com Deus. E o primeiro motivo é esse: falta de confiança em Deus. O povo não confiou em Deus. Confiou em quem, em primeiro lugar? Confiou em si mesmo. Confiou em sua beleza. Confiou naquilo que ela tinha se tornado. Jerusalém desviou a sua confiança de Deus e passou a confiar em si mesma. Chegou ao ponto, irmãos, o versículo do 17 ao 21 vai mostrar isso. Chegaram ao ponto de sacrificar seus próprios filhos em adoração a esses ídolos. Esse é o ápice da prostituição religiosa. Chegaram ao ponto de sacrificar os seus próprios filhos, porque não confiaram em Deus. Além disso, porque não confiaram em Deus, fizeram alianças políticas
com as nações vizinhas. O versículo 26 fala dos egípcios. O 27 fala dos assírios. O 29 fala dos babilônios. Em outras palavras, o povo preferiu ter, abre aspas, relações diplomáticas com nações poderosas, ao invés de confiar no cuidado e na proteção de Deus. Portanto, o primeiro problema foi falta de confiança em Deus. Mas o segundo problema, o texto mostra que foi uma falta de memória. Veja o versículo 22. Em todas as suas práticas detestáveis, começou a prostituição. Você não se lembrou dos dias da sua infância. Estava totalmente nua, esperneando em seu sangue. Esse versículo, irmãos, ele não está aqui por acaso. O versículo 22, ele está estrategicamente posicionado nesse discurso. Ele está ele é o versículo que conecta a idolatria religiosa à idolatria política, a prostituição religiosa à prostituição política. E o que parece que Ezequiel faz aqui é dizer que havia uma causa em comum entre essas duas coisas. A causa em comum da infidelidade, a causa em comum dessa prostituição foi sim, em primeiro lugar, uma falta de confiança em Deus. Mas essa falta de confiança ela acontece porque o povo se esquece de tudo o que Deus fez por eles. O povo não se lembra de que quando era pobre e indefesa, de que quando era simplesmente um bebê, quem cuidou deles foi Deus. Quem proveu sustento para eles foi Deus. Quem proporcionou todo o crescimento foi Deus. Em uma época em que eles não podiam fazer nada por si mesmos. Se eles simplesmente lembrassem de que no passado, na história deles, Deus cuidou deles, poderiam continuar confiando. Como diz Moisés, no Salmo 90, de geração em geração, tu tens sido o nosso refúgio. Mas porque eles se esqueceram e confiaram em si mesmos, praticaram todo tipo de perversão, todo tipo de idolatria. E o texto compara isso ao pior tipo de prostituição. Confiaram em si mesmos, tinham uma memória deficiente. Mas Ezequiel vai apresentar um terceiro motivo. Um motivo que, na verdade, é a causa por trás de todos os problemas do povo de Israel. A gente tem a mania de olhar para a coisa em si. Ah, matou. Ah, adulterou. Olhamos para as obras em si. Mas o que Ezequiel faz aqui é chamar a nossa atenção para aquilo que está por trás de cada uma dessas obras. E isso é o que Ezequiel mostra. O grande problema, por trás de todos os problemas do povo, era a depravação de sua natureza. Veja o versículo 44. Todos os que gostam de citar provérbios citarão esse provérbio sobre você. Tal mãe, tal filha. Você é uma verdadeira filha de sua mãe, que detestou o seu marido e os seus filhos. E você é uma verdadeira irmã de suas irmãs, as quais detestaram os seus maridos e os seus filhos. A mãe de vocês era uma hitita, e o pai de vocês um amorreu. O que significa isso aqui? Ezequiel, irmãos, ele está voltando ao versículo 3. Ezequiel está voltando ao início do seu argumento e agora ele caminha para o final. De forma muito cuidadosa, ele fez uma pregação, mostrando sim o amor de Deus, mostrando a infidelidade do povo, apontando as causas dessa infidelidade. Mas agora, depois de construir a sua argumentação,
Ezequiel começa a falar aquilo que o povo não estava disposto a reconhecer. Que o problema deles não era simplesmente aquilo que eles estavam fazendo, mas era um problema mais profundo. Era um problema na sua natureza. Um problema naquilo que eles eram de fato. Quando o texto menciona que eles nasceram em Canaã, que o pai deles era um amorreu e a mãe era uma hitita, o texto está mencionando, Ezequiel está mencionando, os 3 principais povos que moravam na terra antes da conquista de Canaã. E a gente sabe, o povo foi lá e conquistou a terra e passou a morar na terra. E o que Ezequiel está dizendo é: ei, vocês não herdaram simplesmente a terra, vocês também herdaram a natureza desses povos. Vocês são como eles. Vocês não estão simplesmente vivendo na terra deles, mas vocês são como eles. O que Ezequiel faz é pegar uma foto de família, colocar a foto diante deles e falar: vejam como vocês são parecidos. Vocês vivem do mesmo jeito, vocês fazem as mesmas coisas, vocês se rebelaram contra o seu pai, vocês odeiam o seu marido, vocês mataram os seus filhos, coisas que eram práticas daquela terra. E Ezequiel está falando: vocês são assim. A melhor maneira de saber se uma criança é realmente filha de seu pai é ver o quanto ela é parecida com eles. E de fato, Ezequiel mostra o retrato e fala: olha, as coisas que vocês têm feito. Por que vocês acham que realmente são filhos de Deus, se as suas obras mostram que vocês são filhos do diabo? O texto avança, irmãos, e fica pior. O profeta Ezequiel vai mostrar que o povo de Deus não era simplesmente parecido, ele era pior. O texto faz uma comparação com uma cidade muito conhecida, Sodoma. O texto vai dizer que Jerusalém é irmã de Sodoma e irmã de Samaria. E Deus começa a pontuar os pecados de Sodoma. E vocês sabem quais são. Deus começa a pontuar essa maldade. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a leitura. A partir do verso 48, o texto diz assim: 46, sua irmã mais velha que vivia no norte de você com suas filhas, e sua irmã mais nova que vivia ao sul com suas filhas, era Sodoma. Você não apenas andou nos caminhos delas e imitou suas práticas repugnantes, mas também em todos os seus caminhos logo se tornou mais depravada do que elas. Juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, sua irmã Sodoma e as filhas dela jamais fizeram o que você e suas filhas têm feito. Versículo 51. Samaria não cometeu metade dos pecados que você cometeu. Você tem cometido mais práticas repugnantes do que elas e tem feito suas irmãs parecerem mais justas, dadas todas as suas práticas repugnantes. Em outras palavras, Deus pega o exemplo que o povo conhecia muito bem. Sabe quando você olha para o lado de fora e fala assim: caramba, Deus me livre de ser como essas pessoas. Olha as coisas que eles fazem, olha como eles vivem. Pois é justamente isso que os judeus diziam de Sodoma. Foi por causa disso que Deus os destruiu. Eles eram maus, eles eram perversos, eles eram ímpios, eles faziam coisas abomináveis a Deus. E por isso Deus os destruiu. E Deus está dizendo: vocês são assim. Vocês agem como eles, são piores do que eles. Agora vejam, se Deus não poupou Sodoma, por que vocês acham que Deus vai poupar Israel? Se Deus não poupou Samaria, que era menos pecadora do que vocês,
Porque vocês acham que vocês escaparão do juízo de Deus? Deus chega a mencionar que ele não poderia deixar de trazer juízo sobre o seu povo, porque do contrário estaria cometendo injustiça com aquelas nações. Então Deus precisa trazer juízo, para que de fato ele permaneça aquilo que ele é, um Deus santo e também um Deus justo. E aí, irmãos, chega a parte mais pesada do texto. A parte que eu diria que talvez seja uma das partes mais pesadas das Escrituras. Porque a linguagem que Ezequiel tem usado é a linguagem de uma mulher adúltera. E a linguagem que vai ser utilizada para descrever o juízo de Deus é: Deus vai trazer todos os seus amantes. Deus vai expor a sua nudez diante deles. Deus vai fazer com que eles façam guerra contra você. É quase que a descrição de uma violação. Mas é isso que o texto diz, que Deus fará com o seu povo. E é uma resposta justa àquilo que eles tinham feito contra Deus. A mulher que sempre mostrou a sua nudez, agora vai ter a sua nudez mostrada. É uma linguagem pesada. Muito pesada. Mas é para que todos tenham uma compreensão clara do quão sério é pisar na graça, rejeitar o amor de Deus, se rebelar contra ele. Deus vai trazer os amantes da nação não para fazer amor com ela, mas para fazerem guerra contra ela. Jerusalém será invadida, a nação será despedaçada, e isso é uma resposta de Deus aos pecados do povo. A história poderia acabar aqui. E Deus estaria sendo justo. Mas seria uma história muito trágica, muito triste. E é aqui que a graça começa a brilhar. Porque a lei de Deus previa isso. Naquela época, mulheres adúlteras e homens adúlteros, eles tinham que ser apedrejados até a morte. E o que a Bíblia diz é: o salário do pecado é a morte. De forma que, se Deus não fizesse mais nada, ele estaria sendo perfeitamente justo. Mas o texto ele continua para mostrar o tamanho da bondade de Deus, o tamanho da sua misericórdia por um povo que não merecia nenhum favor da parte de Deus. E os versículos finais mostram isso. O versículo 60, ele diz: contudo, eu me lembrarei da aliança que fiz com você nos dias da sua infância, e com você estabelecerei uma aliança eterna. Então você se lembrará dos seus caminhos e se envergonhará quando receber suas irmãs, a mais velha e a mais nova. Eu as darei a você como filhas, não porém como base da minha aliança com você. Por isso estabelecerei a minha aliança com você, e você saberá que eu sou o Senhor, quando eu fizer propiciação em seu favor, por tudo o que você tem feito. Em outras palavras, o povo se esqueceu da aliança de Deus, mas Deus não se esqueceu. O povo quebrou a sua aliança com Deus, mas Deus permanece fiel. O que o texto começa a mostrar é que, apesar da rebelião do povo, apesar da sua ingratidão, apesar da sua infidelidade, Deus iria estabelecer uma aliança, e uma aliança eterna com o seu povo. E a pergunta é: que garantia nós temos, então, de que essa aliança será eterna? Se uma vez ela foi quebrada por nós, se uma vez falhamos em obedecer, se uma vez falhamos em cumprir, qual é a garantia que Deus tem de que agora nós obedeceremos?
Qual é a garantia que Deus tem de que agora nós seremos fiéis? E o ponto é esse. O texto diz que essa aliança eterna é feita por iniciativa de Deus. E a propiciação também é feita por iniciativa de Deus. É Ele que estabelece a aliança. E uma aliança que não é feita com base nos méritos do povo, mas com base no fato de que Deus olhou para o seu povo com graça e misericórdia, e decidiu agir para com eles com graça e misericórdia, apesar deles terem sido infiéis e rebeldes contra Deus. O texto é claro a dizer: eu farei propiciação, ou seja, eu farei uma obra em favor de vocês. Não serão vocês que farão, eu farei. E eu farei com que ela seja eterna. Então vocês ficarão calados. É assim que termina o texto. Calados por quê, irmãos? Eu lembro. Porque eles estavam acusando Deus de infidelidade. Mas quando finalmente eles compreendessem a grandeza da obra que Deus fez na vida deles, então eles se calariam. E humilhados reconheceriam sua culpa, e humilhados reconheceriam a grandeza do amor e da fidelidade de Deus. Eu quero caminhar para o final dessa mensagem, falando com você 3 grandes aplicações de que esse texto mostra. A primeira delas é sobre a humanidade caída. O que o texto fala sobre Israel é o que ele fala também sobre o mundo. Talvez você esteja pensando, o que isso tem a ver comigo? O que a história de Israel tem a ver com a minha história? E o que o texto está querendo nos mostrar é isso. A história do povo é também a história da humanidade. Assim como Israel foi filha de um pai e de uma mãe que não tiveram amor por eles, que não cuidou deles, essa é a história da humanidade. Uma vez que toda a humanidade tem os mesmos pais, a saber, Adão e Eva. Todos nós somos seus filhos, por natureza. E todos nós somos herdeiros de uma herança espiritual, uma herança genética, que é terrivelmente corrompida e terrivelmente depravada. Como filhos de Adão, herdamos uma natureza que não deseja fazer a vontade de Deus, mas que deseja fazer outras coisas, as quais Deus odeia e abomina. Porque não nascemos de Deus, mas nascemos de uma linhagem de Adão e Eva. Não confiamos nele. Não queremos depositar a nossa confiança nele. Não queremos adorar a ele, não queremos servir a ele. Pelo contrário, olhamos para a nossa própria força. Olhamos para aquilo que somos. E nos sentamos no trono, como se fôssemos deuses. A humanidade quer ser senhora do seu próprio destino. Os homens querem governar as suas próprias vidas, como se Deus não existisse. Um nível de ingratidão tamanha. Deus nos criou, Deus nos formou, respiramos o fôlego que vem de Deus, caminhamos na terra que foi criada por Deus, mas ainda assim temos a ousadia de viver no mundo de Deus como se Deus não existisse. Essa é a humanidade. Não foi somente Israel que foi ingrata, nós somos ingratos. Todas as vezes que queremos fazer a nossa vontade, viver o nosso estilo de vida, como se Deus não tivesse feito nada por nós. Essa é a sua história. Seus pais não fizeram nada por você, mas te deixaram com uma sentença de morte. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e merecem uma justa condenação. É isso que a Escritura mostra do início ao fim. Não há um justo, nenhum justo sequer. Como Deus deveria tratar um povo assim? Se Deus é um Deus justo,
Ele precisa trazer juízo contra o seu povo, contra a humanidade. E de fato, irmãos, essa é a tragédia. É assim que começa a nossa história. Separados de Deus, caminhando nesse mundo sem Deus, sem Cristo e sem esperança. Como diz Efésios. Não havia esperança para você. Você viveria todos os seus dias, muitos ou poucos. A morte chegaria para você. Você seria apresentado diante de Deus e ouviria uma sentença de condenação eterna. A sua vida não acaba aqui. Existe ainda uma eternidade. E que terrível será para a sua alma se apresentar diante de Deus sem ter Deus como seu Salvador. Essa é a realidade da Jerusalém. Essa é a realidade da humanidade. Uma realidade terrível. Mas a segunda coisa que esse texto nos mostra é o tamanho da bondade e da misericórdia de Deus. Porque apesar da humanidade não merecer nada, absolutamente nada da parte de Deus, Deus olhou para ela com graça e misericórdia. Deus decidiu agir em seu favor. Não porque viu nessa humanidade depravada alguma coisa de boa. Não há nada de bom em você. Não há nada digno em você, em nós. Mas ainda assim o que a Escritura vai mostrar é que Deus se compadeceu dos homens. Que Deus se compadeceu das suas criaturas. E fez isso de tal forma que Ele demonstrou o seu amor de uma maneira incomparável. Quando no tempo determinado Ele se aproximou de nós e cuidou das nossas feridas, sarou todas elas, pegou os nossos pecados e carregou sobre si. Quando Ele finalmente se tornou culpado em nosso lugar. Porque a verdade é essa, irmãos. Alguém tem que pagar o preço da culpa. Mas para que eu e você não fôssemos condenados diante de Deus, a Escritura vai dizer que Ele se fez carne e habitou entre nós. E quando João viu, olhou para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse é Jesus. Jesus veio ao mundo por esse motivo. É por isso que Ele precisou morrer numa cruz. Porque estávamos perdidos e desesperados. Ninguém fez nada por nós. Mas Ele fez. Com sua graça e misericórdia, Ele olhou para a humanidade e demonstrou o seu amor de tal forma que Ele deu o seu único e amado Filho para morrer na cruz em favor de um povo pecador. Jesus morreu em favor de homens injustos, para que os injustos se tornassem justos. Você quer conhecer o tamanho do amor de Deus para você? Olhe para a cruz. O que a Escritura vai dizer é: nisso conhecemos o amor de Deus por nós. Cristo morreu por você quando você ainda era um pecador. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus fez uma obra por você quando você ainda vivia em profunda rebelião contra Ele. Apesar de você, Deus fez uma obra grandiosa. Jesus morreu na cruz. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Foi na cruz, irmãos, que essa propiciação se cumpriu. E de fato podemos dizer: em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Em amor, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça. Nós que anteriormente vivíamos em pecado, separados de Deus, praticando
todo tipo de perversão, fomos alcançados por Deus, pois Ele que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. A verdade é essa. Aonde abundou o pecado? Diga. Essa é a verdade. Essa é a mensagem do Evangelho. Se você um dia se esquecer da sua vida pregressa, se você se esquecer daquilo que Deus fez por você, o risco da ingratidão é grande. O risco da idolatria é grande. O risco de você olhar para Deus e achar que Deus tem alguma culpa é muito grande. A falta de memória tem duas filhas, costumo dizer: a ingratidão e a idolatria. Lembre-se do que Deus fez por você. Traga sempre na memória o que Deus fez por você. E caminhe com essa memória até o fim, para que você não se desvie dos seus caminhos. Mas em todo tempo e em toda circunstância você se lembre: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém?